Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo e hoje vamos trabalhar comentando sobre a Constituição Federal, capítulo 3, da Educação, da Cultura e do Desporto. Seção 1 do artigo 205. O próprio artigo 205, caput, diz o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse também é o artigo 1 da LDB. Então, esse aqui, na verdade, é o dispositivo que origina a LDB. Então, a Constituição ela é uma lei maior. Ela é uma citação, uma diretriz de o que o Brasil ou o cidadão deve fazer para estar de acordo com a lei. Agora, o passo a passo dessa lei vem detalhado nas leis separadas, como a LDB. E aqui indica tudo que a LDB trabalha, que é o tripé da educação. A educação, então, ela tem que proporcionar o exercício da cidadania e a preparação para o trabalho. O artigo 206 da Constituição fala dos princípios. Então, são 7 princípios que foram emendados na nossa Constituição a partir de 1988. Portanto, 10 anos depois da nossa Constituição, inseriram 10 princípios, que são eles: igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender e ensinar, pluralidade de ideias, gratuidade do ensino público, valorização dos profissionais do ensino, gestão democrática do ensino público, garantia de padrão de qualidade. Se você quiser saber o detalhamento de cada um desses itens, aí a sugestão é voltar na playlist e procurar a aula sobre o Plano Nacional da Educação, que é o plano decenal, que vai de 2014 a 2024. Ele vai detalhar todos esses princípios, criando as metas para a educação. Pra você ter ideia, a primeira meta é erradicar o analfabetismo. Para erradicar o analfabetismo no Brasil, a gente precisa mexer na estrutura do país, na estrutura escolar, reformar o sistema de educação, reformar a forma de se ensinar, o projeto pedagógico, o profissional ligado à educação, ou seja, por uns simples itens desse, que erradicar o analfabetismo no Brasil, é necessário que toda a estrutura seja repensada. Tá? Então, para a gente detalhar isso, não é na Constituição. Na Constituição é o lugar a se chegar. É uma coisa platônica, ideal. Nossa Constituição é linda, mas ela é ideal, não está na prática. Se estivesse na prática, não precisaríamos criar tantas normas de conduta. Então, na verdade, a Constituição é onde queremos chegar, nesse nível aqui. Como devemos fazer para chegar nesse nível? Aí vem os passo a passo das leis, principalmente da LDB e do Plano Nacional de Educação. O artigo 207 fala da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Também já falei nessas outras leis que é indispensável a ideia de que o ensino, aquilo que se traduz como conhecimento, que seja pautado em pesquisas atuais. Se a gente for pegar uma pesquisa de 200 anos atrás, como seria a transmissão desse conhecimento já desatualizado? Então a pesquisa ela atualiza o conhecimento. E a extensão publicita isso. Publiciza isso, né? Deixa público, transforma esse conhecimento em algo prático que pode ser usado pela sociedade. O artigo 208 diz que é dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de também 7 itens. Então, do mesmo jeito que o artigo 206 tem 7 itens, aqui o 208 também. Primeiro, o ensino fundamental é obrigatório e gratuito. A partir de que série, professor? A partir do 6º ano. E vai até que série, professor? Vai até 14 anos. E quem é responsável por esse sistema de ensino? A prefeitura. 2. A progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Quem estuda no ensino médio? Alunos de 15 e 16 anos. Qual é esse sistema de ensino? É o sistema estadual de ensino. Juntando o ensino estadual com o ensino fundamental, nós temos a educação básica gratuita que condiz com o primeiro nível escolar do Brasil. São 2 níveis, o nível básico obrigatório e o nível superior. O item 3 fala do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede pública regular de ensino. A gente não usa mais esse termo portadores de deficiência, isso aqui é de 1988, né? Agora, pessoas com deficiências, altas habilidades, né? Pessoas com TDAH, transtornos globais e etc. Item 4, atendimento em creche e pré-escola. A creche e pré-escola, quem é que toma conta, professor? É a prefeitura. Ela é obrigatória? Não.
Mas a prefeitura tem que fornecer, porque a licença maternidade vai são só 120 dias. Então, se não tiver onde deixar, como que a mãe vai voltar para o trabalho? Aí é outra discussão, né? Como que a licença maternidade é só 120 dias, se a própria biologia diz que o mínimo para se alimentar são 180 dias, são 6 meses. Então aí é outra discussão controversa, né? Item 5. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e criação artística segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Então, se o educando estiver trabalhando, esse ensino vai respeitar esses horários. Item 7. Atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência e saúde. O item 7 está dizendo, não é para ficar fora da escola. Ah, eu moro longe, a prefeitura vai arrumar o deslocamento. Ah, na minha casa não tem comida, na escola vai ter. Então a escola está para além da sala de aula, né? Muito bonito na lei, a gente tem que caminhar para que isso vire um dia realidade total para todos. Parágrafo 1º. O acesso do ensino obrigatório gratuito é direito público subjetivo. Isso está garantido na LDB, no Plano Nacional de Educação, pela Constituição. E por que está lá na LDB e no Plano Nacional de Educação? Porque a Constituição determina isso. E o que é um direito subjetivo? É aquele direito do sujeito, aquele direito inalienável. Ele pode requerer esse direito a qualquer momento da etapa da sua vida. O artigo 211 fala sobre a organização do regime dos sistemas de ensino. Parágrafo 1º. A União organizará e financiará o sistema federal. Os municípios atuarão no ensino fundamental e na pré-escola, e o Estado no ensino médio. Artigo 212, de onde vem o dinheiro para financiar isso? Né? A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados e Distrito Federal, os municípios, 25% no mínimo da receita resultante dos impostos, compreendida e proveniente de transferências da manutenção e desenvolvimento de ensino. Essa captação de recurso aqui tem que ser de fonte sustentável, não podemos prejudicar a natureza, e o ambiente e a sociedade, e tem que ser de fonte inesgotável. Isso significa que não pode comprometer a educação de um povo, do povo brasileiro, por meio de recursos que esse mês existe e no mês que vem não existe mais. Então tem que ser alguma coisa ligada a algo perene, constante e que seja sustentável. O parágrafo 2º fala sobre sistemas de ensino. Vamos recapitular isso? O que é o ensino federal? Para aqueles que têm mais de 18 anos, responsável pela educação superior, a União que toma conta disso tudo. O sistema estadual de ensino, para alunos de 15, 16, 17 anos, é o Estado que toma conta desse setor e ele se chama ensino médio. E o municipal, para crianças de 0 a 5 anos, isso não é obrigatório, o pai não precisa matricular até 5 anos, com 6 anos já começa a educação básica obrigatória ali, com 6 anos, e termina aos 14. São 9 anos, portanto, de ensino básico obrigatório, mais 3 anos de ensino médio, são 12 anos. Então, 12 anos de educação básica obrigatória no país. O Plano Nacional de Educação deseja que esses 12 anos sejam cumpridos por todos os brasileiros, porque existe a evasão, então ele combate a evasão também. O parágrafo 4º, os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, no item 7, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. O parágrafo 5, o ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição a contribuição social do salário de educação. Por exemplo, se você for aprovado no concurso do IFTM este ano, você vai receber os seus proventos, que é o seu salário total. Você vai receber, se precisar de deslocamento, R$1.000 para deslocar, para fazer a sua mudança, e vai receber mensalmente R$468 para criança até 11 anos, né? Se eu não me engano, até 11 anos, para que ajude. Esse é o salário, antigamente era chamado de salário família, né? Aqui na lei, na Constituição, é salário educação. O artigo 214
vai resumir para nós o Plano Nacional de Educação. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração plurianual. No nosso caso, né, a Dilma sancionou esse plano, o plano decenal, né, plurianual é mais de um ano. Né? Perdão. A presidente Dilma sancionou um plano por 10 anos, portanto, de 2014 a 2024, que tem os seguintes itens. Primeiro, erradicação do analfabetismo, foi o que eu já citei. Universalização do atendimento escolar, então é para todos, em qualquer idade, inclusive, né? Aí vai entrar o EJA aqui também, né? Para aqueles que não estudaram no tempo regular. 3. Melhoria da qualidade de ensino. Então, eu tenho que melhorar não só a parte estrutural, não só o currículo, o plano pedagógico, mas a capacidade e a competência dos profissionais ligados à educação. 4. Formação para o trabalho. Aqui vem, então, os itinerários formativos e vem o curso técnico e tecnológico, que é a especialidade dos institutos federais. E 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. Seção 2 da Cultura, o artigo 215. Ele diz o seguinte: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização da difusão das manifestações culturais. No parágrafo 1º, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas, afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Por isso que você tem hoje como feriado o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E no segundo parágrafo, a lei disporá sobre a fixação das datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Muito bem. No artigo 16, fala sobre o patrimônio cultural brasileiro, dos bens de natureza material e imaterial. O parágrafo 5º diz que ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Então, os quilombos agora fazem parte de patrimônio histórico nacional a ser preservado. E a seção de desporto, seção 3, no artigo 217, é dever do Estado fomentar as práticas desportivas. Ou seja, o Estado ele é responsável também, né, não só pela formação intelectual, mas pela formação física também. Capítulo 4, da ciência, tecnologia e da inovação. No artigo 218, o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, pesquisa, capacitação científica e tecnológica de inovação. E essa pesquisa científica, básica e tecnológica receberá o tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Tudo isso aqui, o artigo 218, pode ser resumido pela disciplina CTSA, que eu já citei em outros arquivos para vocês. CTSA é Ciência, Tecnologia e Educação. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que não é necessário só fazer ciência e tecnologia por ela mesma, mas é necessário que a ciência e a tecnologia estejam respeitando o meio ambiente e servindo à sociedade. A ciência para os seres humanos, especificamente no caso do Estado brasileiro, ela tem que melhorar a vida dos brasileiros, né? Tem que cuidar dos brasileiros. Essa é a função do Instituto Federal. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado, né? Esse trabalho é totalmente filantrópico, né? Quem tiver interesse ou ficou com alguma dúvida pode consultar a lei que está no título aí de cada arquivo, pode mandar uma mensagem, estarei à disposição. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.